Apocalipse 2, vamos estar falando dentro da temática do aniversário da igreja. Vamos pregar hoje no texto que os pastores não pregaram, eles pregaram em outro texto. Eu vou pregar hoje no texto do aniversário da igreja que era para pregar, mas todos pregaram e trouxeram a mensagem dentro do tema. Vamos fazer a leitura bíblica, capítulo 2, do 1 ao 7. Escreve ao anjo, vou ler aqui na versão para não ler diferente. Vamos ficar de pé rapidinho? Em reverência à leitura bíblica. A gente vai fazer o seguinte, eu vou ler primeiro, depois os irmãos lêem segundo, tá? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve... Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar o homem mau. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E se não, venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela leitura que foi feita. Pedimos que nesse momento, através da exposição da tua palavra, o Senhor possa edificar, consolar e exortar a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma canção que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eu fiquei como quem sonha, minha boca se encheu de riso, é nossa língua de louvor. Quando o Senhor nos restaurou. É da banda Canção de Paz, lá de Macaparana. E também baseado num salmo. Estamos vivendo uma época de esfriamento. O declínio dos evangélicos. Nós começamos a crescer. E nas projeções, quando foi feito o penúltimo censo do IBGE, era que nós já tivéssemos passado dos 30% no censo do IBGE, nós, evangélicos. Mas a igreja começou, ela cresceu, mas o ritmo diminuiu. E nós temos igreja, que eu uso uma expressão que não é minha, alguém já deve ter usado antes, porque muita gente quer usar a igreja como fast food. Você está com fome, quer uma comida rápida, aí vai no McDonald's, propaganda de graça, né? Aí vai lá na Burger King e come uma comida rápida. Aqui na nossa cidade não tem isso, a gente vai ali no pastel, né? E come um pastel de 6, de 8, depende do tamanho da fome, do olho e do dinheiro. Antigamente a gente comia o pastel de vento, aquele que vende na feira, que você... abre, pastel desse tamanho, só tem um pedacinho de queijo que dá para ver do outro lado. Hoje os pastéis são recheados. Uma comida pronta, ela vai nos alimentar, mas ela não vai nos dar todos os nutrientes necessários. Normalmente a comida, ela é baseada em carboidrato e proteína de baixa qualidade. É muito comum as pessoas comerem salsicha, mortadela, embutidos de modo geral.
isso pode até ter um pouco de carne. Mas quem trabalha num processo de produção desse negócio, vai ver que entra massa e vai entrar carne de péssima qualidade. O resto, que não se vende no mercado. É só você olhar a carne moída, quando você vê a carne moída mais barata no mercado, é pele, sebo, resto de carne, aí você vai comprar, aquela carne fica com gosto de nada, né? Ou apenas gordurosa, porque proteína de péssima qualidade. A igreja, ao longo dos 2000 anos que está de pé, passou por muitos desafios, passou por muitas dificuldades. Os irmãos sabem que eu começo devagar, mas depois a engrenagem esquenta um pouquinho. A igreja passou por concílios, onde a igreja teve que normatizar algumas coisas, porque desde a fundação da igreja, a igreja foi atacada. Em Colossos, o gnosticismo quase faz com que os irmãos naufragassem na fé. Sérgio estava falando em escola dominical, o pré-pastor, né? O pré-pastor. Achamos um título melhor do que licenciado, porque quem se forma no seminário não é licenciado, porque fez o curso de bacharelado. É uma loucura, né? Eu sempre digo, como é que o cara faz bacharelado e é licenciado? Licenciado é quem fez licenciatura. Aí poderia ser bacharel em teologia. Aí a gente chama pré-pastor, que ele está naquela fase de que nem é pastor, né? Mas é irmão, né? Como ele diz, é irmão. Aí o pastor Bonifácio deu o título de pré-pastor, né? Um pastor que está surgindo. E aí, quando a gente observa as coisas que vão acontecendo ao longo dos anos com a igreja, a gente vai vendo a igreja sofrendo nessa ideia de fast food, e várias igrejas sofrem porque não tem alimento. Aí Sérgio falava aqui sobre a escola dominical, e eu falei na escola dominical hoje pela manhã. Eu fico preocupado quando eu olho para os meus irmãos e eu vejo que eles são analfabetos de Bíblia. Professores do departamento infantil, vocês têm um papel fundamental na edificação da criança. A criança, quando ela está pequenininha, ela vai ouvir as histórias bíblicas. A história da criação, a história de Abraão, a história de Davi, de uma maneira bem superficial na linguagem da criança. Mas veja, ela começa nos pequenininhos. Depois ela vai para uma outra classe, que é a classe dos 3 aos 5 anos, ela vai sendo edificada. Aquele assunto que parece ser repetido, ele vai sendo embutido, né? vai cauterizando na mente da criança, para que ela aprenda a palavra. Aí quando ela sai dos 3 para os 5, ela vai para outra classe, dos 6 aos 9 anos, mais ou menos, ficam por ali. E aí vai dando um conteúdo um pouquinho mais profundo. E aí depois ela vai para os juniores, vai aprofundando um pouco mais. E aí depois ela se torna um adolescente. E aí vai se aprofundando cada vez mais. E aí depois chega na classe da juventude, e ela vai se aprofundando mais. Mas nós muitas vezes falamos de temas, mas não conhecemos a Bíblia. Discutimos assuntos, mas não discutimos a Bíblia com profundidade, porque não temos conhecimento das Escrituras. E o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Jesus disse: errais, não conhecer as Sagradas Escrituras, nem o poder de Deus. E nenhum crente, nenhum, vai prosperar na fé se não mergulhar nas profundezas das Escrituras Sagradas. E não tem desculpa. Hoje não tem desculpa. Eu tenho cansado de falar para os irmãos: eu tenho preguiça de ler. Meu irmão, tem preguiça de apertar o botão para botar a Bíblia para ler para você também? Porque hoje em dia você pode botar a Bíblia para ler para você. Você pode baixar o aplicativo. Eu já mostrei para os irmãos, eu tenho o aplicativo da Bíblia. Aí você abre a Bíblia em qualquer texto. Aí você, como sempre, eu sempre faço isso aqui, abri aqui aleatoriamente Salmo 27. Aperta o botão e a mágica acontece. Sempre acontece a mágica.
Segurança em Deus, de Davi. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército acampe contra mim, né? Muito bom. Tem até música. Vai falando de salmo, vou me lembrando de música. Ainda que o exército acampe contra mim, não temerei. Então, irmãos, não tem desculpa. Você vai no seu carro, bota lá no Bluetooth, aí você sincroniza o seu rádiozinho, ao invés de estar ouvindo o rádio, sincroniza a sua Bíblia. É o que eu mais faço quando eu estou no meu carro, em silêncio, é ouvir a Bíblia. Aí você, sabe, está na cozinha, correndo para um lado para o outro, bota a Bíblia para ouvir. Deuteronômio, o povo tinha a obrigação de ensinar a criança quando levantasse, quando andasse, quando fosse pelo caminho, quando os filhos perguntassem o que é que tinha acontecido, para que se lembrasse de Yahvé, o nosso Deus. E nós não vamos progredir se não nos aprofundarmos nas Escrituras Sagradas. A mesma coisa se faz numa relação de namoro, gente. O ápice da relação do namoro é o casamento, e o ápice do casamento é estar nu um diante do outro, e a noite de núpcias, onde há consumação através do ato sexual, a intimidade que um casal pode ter. Mas nós temos intimidade com a faculdade, temos intimidade com a faculdade, temos intimidade com o trabalho, temos intimidade com o namorado, temos intimidade com os amigos, mas não temos intimidade com Deus. E muitas vezes não queremos ouvir Deus falar conosco. Quando a gente vai orar, Senhor, ouve que teu servo fala. A gente não quer falar, o contrário, Senhor, fala porque o teu servo ouve. E Deus fala conosco através da sua palavra. E a igreja, ao longo dos anos, teve que lutar contra tudo e contra todos para que a igreja continuasse de pé. Os apóstolos pagaram com a sua própria vida para que nós pudéssemos ter acesso às Escrituras Sagradas. A igreja, ao longo dos anos, preservou os escritos. Deus levantou os homens a escrever a sua palavra sem erro nos originais, e aí os homens, a igreja, o judaísmo, fez de tudo para conservar as Escrituras Sagradas. E nós temos acesso às Escrituras Sagradas. A Reforma Protestante, somente as Escrituras. É um dos princípios da Reforma Protestante. E aí me parece que os irmãos acham que podem interpretar as Escrituras livremente, mas não é a ideia da Reforma Protestante. A ideia lá é da consulta livre das Escrituras. Qualquer um hoje tem acesso às Escrituras. Não precisa de Bíblia, né? Muitas vezes, porque a igreja mostra aqui na mídia, o irmão vê no celular, não há desculpa para a gente não ter as Escrituras Sagradas e não ler. Não há desculpas. Mas a igreja do tempo atual está caminhando para a estagnação, porque estamos estudando, estamos cuidando da nossa vida, estamos preocupados com a nossa vida, estamos no nosso bem-estar, no nosso conforto. Há muitas igrejas, há muitos irmãos por aí que agora estão nos arraiais, longe dos olhos dos irmãos aqui da igreja, vão para outras cidades, onde não conhecem ninguém. Estão lá, na surdina, olha para o céu, meu amor, e fica lá. Aí depois, na próxima semana, está aqui na igreja, render a ti adoração e derramar o meu ser. Aí chora, se levanta, sabe, uma coisa linda e maravilhosa. O salmista vai expressar no 139, se você coloca a sua cama lá no mais alto céu, Deus vai estar lá. Se for lá no mais profundo abismo, Deus vai estar lá. Para onde me ausentarei da presença do teu Espírito? As pessoas podem se esconder do pastor e da igreja, mas não se esconde do dono da igreja, do noivo, não tem como se esconder. E aí, a igreja está caminhando para um pragmatismo,
para um esfriamento, para um relativismo. Que besteira! Tem igreja que promove até o São João com Cristo. E eu digo, tem igreja que promove São João sem Cristo também. Ou São João, eles dizem que é São João e também sem Cristo. Porque muitas vezes a ideia é do forrozinho, dos irmãos estarem lá, né, brincando. Antigamente você estava falando lá das sociais, do beijinho, cuidado com o pastor. Mas cuidado com o pastor. Os arraiais gospel, que tem. Eu me lembro de uma propaganda de rádio ali nos anos 2000, quando era pastor em Paulista. Feijoada, pagode e louvor. Venha. Aí tinha um emblema, não vou dizer o nome da igreja. Não vou dizer dessa vez. Tinha até rádio, propaganda de rádio, e essa igreja era detentora de uma emissora. Cerveja sem álcool, pagode, mulher. Eu custei acreditar que aquilo era uma propaganda de uma igreja. Aí você passa nas igrejas, né? Eu tenho muita dificuldade, luzes e tal, e tal, e tal. Quando os holofotes não devem ser de fato midiático para atrair a atenção das pessoas, mas deve ser para que a pessoa possa adorar melhor e de uma maneira mais íntima a Deus, mas não por causa da luz. A luz são coisas que a gente hoje está utilizando aqui na igreja. A finalidade mais é para efeito visual na hora da transmissão do culto. Mas a gente não fica explorando as luzes aqui dentro da igreja. Nem deve. Quem tem que aparecer na igreja não é o pastor, não é o ministério de louvor, nem nenhum irmão. É o Deus, o dono da igreja. A igreja está caminhando muitas vezes para líderes que se levantam para se manter no trono, para se manter no poder. Pessoas que fazem de tudo para ter um cargo de liderança, custe o que custar, mas o importante é estar mandando. A gente vai falar dessas coisas. A igreja tem caminhado que deveria ser para a pregação do evangelho, mas muitas vezes é para escandalizar o evangelho. Jesus, na época dele, feriria o pastor e as ovelhas se dispersarão. Tal é o pastor, tal é a igreja. E aí eu me preocupo muitas vezes, né, que era a ideia, tal é o sacerdote, tal é o povo. Aí eu me preocupo quando a gente faz perguntas básicas sobre a Bíblia, e os irmãos ficam assim: tem que ler a Bíblia. Romanos capítulo 10. Como ouvirão, se não há quem? Como pregarão, se não forem? Quem envia? É Deus? É Deus quem envia? Não, irmãos, é a igreja. E aí nós deixamos tudo, deixamos pai, deixamos mãe, deixamos tudo por causa do emprego. Mas há uma crise vocacional, e eu digo, ela passa pela denominação. Outro dia eu falei aqui, que nós, na nossa denominação, por exemplo, não temos mais seminário. E aí um colega de outro estado veio criticar: o pastor Sérgio está equivocado, nós temos seminário. Como é o nome dele? Ah, é online? Ah, tá certo. O do Recife fechou, o do Rio fechou. Existe um seminário online em parceria com a faculdade, mas a instituição não tem seminário, como era nos moldes de antigamente. Nós temos o seminário Jonathan Eduardes, lá de Caruaru, que ainda se torna uma referência na nossa região aqui. Mas a gente está vivendo crises, irmãos. Quantos se levantaram aqui desde Heraldo e se tornou pastor? Quantos?
Todo mundo quer correr para trás de alguma coisa, mas ninguém tem vocação mais, ninguém quer pastorear a igreja. Está cada dia mais difícil. Mas eu sei que Deus é o dono da igreja, mesmo em meio à perseguição. A gente pode achar que não tem, como Elias achava que não tinha, e Deus disse que tinha conservado vários mil homens que não tinham dobrado o joelho diante de Baal. E a igreja está de pé, porque o dono da igreja permite que ela fique de pé. João, ao escrever esse livro mais ou menos no ano 90, 95 da era cristã, foi parar em Pátimos, uma ilha. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 vai mostrar o motivo. Você pode ir lá e ver o motivo pelo qual João foi parar na ilha de Pátimos. Veja aí na sua Bíblia, abra aí. Por causa da pregação da palavra. Porque ele foi testemunhado de Jesus Cristo. Você é perseguido num trabalho porque chega atrasado. Você é perseguido num trabalho porque arruma confusão com todo mundo. Você é perseguido na escola ou na faculdade porque não estuda e quer filar. Não é por causa do Evangelho. João, por causa do Evangelho, foi torturado. Queimaram João no óleo. A mirra ardente aí que os irmãos querem era o de João. Tende piedade de ti. Foi o que Pedro disse para Jesus. Que é isso, mestre? E Jesus disse para Pedro: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então, a ilha de Patmos, por causa da palavra, a igreja de Éfeso, localizada na atual Turquia, as 7 igrejas localizadas lá na Turquia, no tempo antigo, todas fecharam a sua porta. Mesmo a igreja que não foi repreendida, ela fechou a porta. E aí a gente, quando lê as cartas, aquele que abre porta e que ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Imagine hoje se Deus fechasse a porta da igreja congregacional em Nazaré da Mata. Ele pode fazer isso? Pode. Na Europa, as igrejas que enviavam missionários para o mundo fecharam as portas. As 7 igrejas do Apocalipse fecharam as portas porque está escrito: quem tem ouvidos, ouça. Aquela geração lá, algumas delas ouviram, mas as que vieram depois não ouviram. Quem fez a promessa, cumpre. Deus não barganha. Deus não é de meia boca. Se Deus disse, acontece. Que vergonha, a igreja fechou a porta. Fecha, irmãos. Se vocês não abrirem os olhos, se a nossa igreja não abrir os olhos para sermos luz aqui nesse mundo de trevas, nós estaremos em trevas e as pessoas não vão ver luz em nós. Interessante que quando você vai observar, pastor Rinaldo pregou sobre a igreja de Filadélfia e Adelso pregou sobre a igreja de Esmina. 2 igrejas com características diferentes, mas a mensagem foi dada. Mesmo aquelas igrejas, algumas delas, tendo ouvido a voz de Deus naquele momento, depois fraquejaram. Se nós fraquejarmos, o Deus que abriu pode fechar. Está amarrado. Está repreendido em nome de Jesus. Então faça a diferença. Deus conta comigo e com você, no sentido de pregarmos a palavra e vivermos o Evangelho. Interessante que a igreja de Éfeso, ela era conhecida por causa da perseverança e do trabalho árduo. E também da rejeição dos falsos apóstolos. É o que a gente vai ver aí dos versículos de 1 a 7. Essa igreja recebe uma crítica. E qual era a crítica que essa igreja tinha recebido? Está aí na Bíblia. Veja aí no texto qual é a crítica. Qual é a crítica? Está aí no texto.
de 1 a 7. Dá tempo de ler ainda. De novo, qual é a crítica? Abandonado o primeiro amor. Desde que eu estou aqui, desde 2015, já saiu daqui do nosso meio uma quantidade, pelo menos dessa bancada do lado de cá da igreja. Pessoas que ministravam, pessoas que eram líderes aqui na igreja, hoje vem na igreja quando quer, não tem mais compromisso como tinha. Porque eu já fiz muito no passado. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E justamente essa igreja vai receber uma ideia de que os irmãos deveriam perseverar, e aqueles irmãos perseveraram. Vocês precisam perseverar. Nós precisamos perseverar na palavra de Deus, na pregação do Evangelho. Essa igreja foi fundada, a igreja de Éfeso, por um casal chamado Priscila e Áquila, que foram muito abençoados pela vida do apóstolo Paulo. 2 anos depois, durante 2 anos, Paulo pregou na igreja de Éfeso. Paulo chegou a ser pastor também em Éfeso, uma cidade muito importante. Os desafios que nós vamos encontrar aqui da igreja que caminha, para onde caminha a igreja? Existem alguns desafios. O primeiro dele está baseado no versículo 1 do texto. Escreve ao anjo, o mensageiro, o pastor da igreja, que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. É interessante que as 7 estrelas aí são os líderes espirituais daquela igreja. Toda igreja precisa de líder, mas nós não podemos liderar pela hipocrisia nem pelo farisaísmo. Nós precisamos liderar pelo exemplo. Nós precisamos fazer como Paulo disse: sedes meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Não podemos ser líderes que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, existem algumas expressões aí para os irmãos verem. O primeiro são as estrelas e o outro são os castiçais ou o candelabro. O candelabro serve para iluminar. É a função de luz que a igreja deve ter. Então o texto aqui está dizendo ao anjo da igreja: escreve isso, isto diz aquele que tem na sua mão os 7 líderes, que tomavam conta, ou que foram líderes daquela igreja. Está na mão de quem? De Deus. Eu tenho na mão. E o líder que acha que é alguma coisa, ele não é nada, porque quem é Deus. Nós estamos na mão de Deus. E é interessante que aqui as estrelas, a representação desses líderes, e o candelabro é a própria igreja. E Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer usar essa igreja para continuar brilhando aqui na cidade de Nazaré. Não queremos ser uma igreja irrelevante, nós queremos ser uma igreja relevante. Nós queremos ser uma igreja que em meio à oposição ela continua caminhando, porque essa igreja está na mão de Deus. Em meio às tentações, em meio aos desafios que o mundo pós-moderno nos proporciona, essa igreja precisa se lembrar que ela precisa brilhar. Não para que os homens vejam e você seja promovido, mas que o Evangelho seja promovido e que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Como é que vocês fazem isso? Quem veio para a doutrina quinta-feira? Vocês lembram que eu pedi por algo? Pelo projeto? Que é um desafio muito grande. É ou não é? Está faltando dinheiro para a gente construir a parte de cima. Ele vai chegar.
E eu pedi que os irmãos orassem para que Deus mandasse, não foi verdade? Orem, irmãos. Na célula eu sempre peço. Naquela noite, eu mandei um e-mail. No outro dia, o e-mail foi respondido. No dia 1º, eu tenho um encontro com um possível, peço que a igreja ore. O diabo está ouvindo, mas não tem um negócio com o diabo não, meu negócio é com Deus. Eu tenho um encontro com os representantes do Laboratório Hebron. Conheci o Laboratório Hebron em 2008. Aí, olhando as minhas caixas de e-mail, Deus me fez lembrar da ASEC, que é um departamento de assistência social do Laboratório Hebron. Aí Deus me lembrou, e eu mostrei o que a gente fazia, mandei o site da gente, mandei um pouquinho, e eles, venham aqui para a gente conversar para uma possível parceria. Deus ouve a oração. E aí, juntamente com Hebron, juntamente com quem quer que seja, vindo da parte de Deus, porque o dinheiro de Deus está aí no mundo, mas ele não vai cair do céu não, meu irmão. Deus quer usar você, Deus quer me usar, os seus conhecimentos para abençoar a obra. Aqui a gente não pede para se promover não, porque eu continuo com meu carrinho 2020. Eu continuo vivendo do mesmo jeito de sempre. Eu não enriqueci nada por causa do projeto. Não enriqueci absolutamente nada por causa do evangelho, financeiramente falando. Se eu já estou com 51 e não enriqueci até agora, a probabilidade de eu ficar rico é mínima. Só se o milagre de Deus acontecer, porque Deus pode fazer milagre, eu creio no milagre de Deus. Tem irmãos que às vezes aparecem milhões na conta dele. Se aparecer na minha, ele vai ficar lá. Eu vou ficar com dúvida se aquele dinheiro é meu ou não. Como é que um dinheiro cai na minha conta? Gente, até um Pix errado, se você utiliza, você está cometendo crime. Não é seu. Se alguém fez um Pix errado, imagina o desespero que você estaria se fosse você que tivesse enviado um Pix para a conta de alguém. E a Bíblia vai dizer, aquilo que você quer que os outros vos façam, faça você. O desafio dessa igreja é se lembrar que em meio às perseguições, em meio ao caminhar, durante o tempo da peregrinação aqui na terra, durante o tempo da sua existência aqui na terra, ela precisa se lembrar que todos os líderes dessa igreja estão na mão de Deus. Deus é quem levanta, Deus também é quem tira. Não só esses líderes, mas a própria igreja, ela deve existir para brilhar. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Mas irmãos, tem aqueles que não conseguem, por exemplo, dar R$1 na casa de Deus. E a Bíblia vai dizer, ainda que você dê um copo d'água fria a um desses pequeninos, Jesus disse, a mim me fizeste. Sabe, irmãos, não tenha vergonha de contribuir com a casa de Deus. Deus ama o que dá com alegria. A nossa contribuição, ela não deve ser com tristeza, nem por necessidade, porque estão nos obrigando. Mas lembra do tempo que você gastava seu dinheiro com cachaça, com prostituição, com orgias e com jogos e com tantas outras coisas, e Jesus restaurou a sua vida? Devolva a Deus o que é devido. Pague os impostos que tem que pagar. Ah, eu não pago imposto. Paga, viu, irmãos? A Haddad está aí. Turma não quer aprovar o IOF, ele aumentou a Selic. Mas ele tira de todo jeito. Turma não quer dar o IOF, ele tira a Selic. Ou vai inventar CPMF, vai inventar outra coisa. Deixa eu falar baixinho para ele não ouvir, né? Porque ele pode ouvir, vai que ele ouve nesse dia, né? Que eu estou falando aí, vai criar CPMF para tirar da gente de novo. É difícil, irmãos. Essa igreja, ela passa por desafios. Mas a igreja precisa se lembrar que Deus é quem conhece as nossas obras.
e que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Ao anjo da igreja que está em Éfesos, isto diz: aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, na sua destra, as 7 estrelas e que anda no meio dos castiçais. Deus está dizendo que anda no meio da igreja dele. Segunda coisa que a gente vai observar aqui nos desafios do caminhar dessa igreja, está no verso 2. Conheço o quê? O que mais ele conhece? O que mais ele conhece? E que não pode suportar os homens maus. Então, o desafio dessa igreja, da minha igreja, da sua igreja, da igreja do tempo de hoje, dessa igreja que está caminhando, está militando até a volta de Cristo, ela precisa se lembrar que Deus conhece as nossas obras. Deus sabe o que você faz no escondido e Deus sabe o que você faz às claras. Conheço as tuas obras, se elas são boas ou más. Deus conhece. E é interessante que essa igreja, ela é conhecida pelo seu caminhar. Alguém sabe? Eita, lá vai uma crente. Lá vai um crente. Aquele dali, aquilo não é crente não. Mas veja, isso as pessoas de fora dizem a nosso respeito, a respeito de alguns de nós. Mas quem está dizendo que conhece as nossas obras aqui, é o noivo, é Jesus. Ele conhece as nossas obras. E aí eu preciso entender que, em meio às coisas, a vida que nós estamos vivendo, Deus sabe do nosso caminhar. Deus sabe das coisas que Ele tem colocado nas nossas mãos. Essa igreja, ela é conhecida pelo labor, pelas lutas, pelo trabalho. Essa igreja é conhecida pela perseverança. Muitas vezes tem muita gente que pensa em desistir, mas aquele que desistir, a Bíblia dele, a Bíblia nossa vai dizer que Deus não se compraz. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós vamos de glória em glória. Como diz as Escrituras, o justo viverá por meio da fé. Interessante que no próprio livro de Mateus capítulo 24, versículo 13, vai dizer: aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então não adianta de nada você começar bem e afundar na fé. Não adianta de nada você começar a fazer a coisa certa e depois para, porque o dono da igreja, o noivo, o cabeça diz: eu conheço as tuas obras. Ou seja, o que a igreja pratica, o que a gente faz escondido, Deus vê. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua luta, o teu trabalho, a tua perseverança. E aí é interessante que a segunda coisa que a gente vai ver aqui dentro desse segundo ponto aqui do primeiro ponto, que esse Deus que conhece as nossas obras, nosso trabalho, a nossa perseverança, Ele também conhece que a igreja não pode suportar os homens maus. E aí a igreja precisa se lembrar que o nosso negócio não é com a política, com os políticos. A gente até precisa da política para fazer coisas. Mas a gente tem que se lembrar que a função da igreja não é ser aplaudida pelos políticos, porque foram os políticos lá atrás que perseguiram a igreja. São os políticos que muitas vezes sancionam leis para prejudicar a nós. Mas não só eles, porque tem gente que eu acredito do bem ali. Só que o texto vai dizer que a igreja não suportava os homens maus. Então é o papel da igreja denunciar o pecado, aquele marido opressor. É papel da igreja acolher aquela irmã que está sofrendo. É papel da igreja acolher e proteger as crianças e denunciar toda sorte de abuso contra a criança e contra a adolescente.
exploração sexual infantil. É tarefa da igreja não suportar abusador. É tarefa da igreja denunciar pecado. Essa igreja aqui não suportava os homens maus. A igreja que quer fazer a vontade de Deus não pode se dobrar. Ela precisa continuar denunciando o pecado. Irmãos, 7 de setembro, aqui na nossa cidade, isso aqui na nossa cidade, eu não vou falar da cidade dos outros. A igreja desfilava. Agora é mico. A igreja saiu do desfile. E aí o que é que a gente tem visto? Os irmãos vão lá para aplaudir as coisas erradas. Achar gracinha quando os homens trans ou mulheres trans estão abrindo escala. A gente precisa respeitar as diferenças. Claro. A igreja, Jesus Cristo foi um camarada muito à frente do tempo dele na época. Claro, o próprio Deus vindo aqui na terra. Teve pena das prostitutas, estendeu as mãos, andou com pecadores, com bebarrões, mas não se contaminou. Aí o que é que a gente vê? A igreja sorrindo, saindo de casa para ver os desfiles, porque a igreja se omite. E essas coisas passam a acontecer justamente na omissão da igreja. A igreja precisa denunciar o pecado. A igreja precisa denunciar que Deus ama todo homossexual. Mas a pessoa pode viver em abstinência contra a prática homossexual. Como todo homem heterossexual luta contra o adultério, ou como toda mulher heterossexual que luta para se manter incontaminada. Ou seja, não se corrompendo. No silêncio da igreja, as coisas acontecem. Essa igreja, a igreja de Éfeso, ela denunciava os homens maus. A igreja em Nazaré não tem feito denúncia contra o pecado muitas vezes. E é um desafio, irmãos. Hoje a gente pode sair para a rua, denunciar um monte de coisa. Agora a questão é, a igreja quer? Ou a igreja vai ficar indiferente? Para outra igreja, porque não era nem quente nem frio, Deus estava prestes a vomitar da boca, ou seja, rejeitar. Você quer ser rejeitado por Deus? A indiferença leva Deus a tomar atitude contra a sua própria igreja, porque Ele é quem tem nas mãos a sua igreja. A igreja de Éfeso estava na mão de Deus. Mesmo na dificuldade, essa igreja conservou, suportou as provas, porque ela se via a Deus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. É um outro desafio para a igreja. Nós não podemos tolerar qualquer tipo de mensagem. Não podemos querer ouvir palavras que nos agradam apenas. Precisamos colocar à prova de fato aquele que se diz homem de Deus. Os falsos apóstolos. A igreja de Éfeso denunciou e bateu de frente contra esses falsos apóstolos. Segunda coisa que nós podemos observar no caminhar dessa igreja, para onde ela caminha, são os desafios. Quais são os desafios no caminhar dessa igreja? O primeiro desafio para a igreja que quer se manter de pé no mundo do caos está baseado no versículo 4. Cuidado para não abandonar o primeiro amor. Cuidado para não amar mais as coisas do que a Deus.
muita gente ama mais coisas do que Deus. A igreja de Éfeso tinha abandonado o primeiro amor. E essa igreja de fato abandonou, tanto é que ela fechou as portas. Se essa igreja aqui, a igreja aqui em Nazaré, abandonar o dono da igreja, aquele que conserva a igreja na sua mão, aquele que quer que a igreja brilhe nesse mundo de trevas, Deus pode rejeitar a sua igreja e fechar a porta da igreja. Então, a igreja precisa ter o cuidado de não abandonar o primeiro amor. A segunda coisa que a gente pode observar diante dos desafios, o segundo desafio, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caísse e arrepende-te e pratica as primeiras obras. O segundo desafio é que o dono da igreja, ele vai dizer para aqueles crentes que estão meio lá, meio cá: arrepende-te. O arrependimento é mudança de caminho, de direção. Você está indo, você retorna. Está indo para um caminho errado e ele está te encontrando e está fazendo com que você retorne. Eu me lembro que certa vez eu estava na cidade de Paulista, aí tinha um camarada dirigindo o carro, um espertinho, mais apressado do que todo mundo. E aí, a faixa que o carro tinha que andar estava com um engarrafamento quilométrico. Aí um espertalhão foi pela faixa do meio exclusiva de ônibus que estava desativada. Aí ele chega, foi, todo gosto. Até um pastor nosso, uma vez fez isso. E a polícia rodoviária estadual estava lá. E aí o cara só fez assim. Pergunta se o cara passou direto. O policial ficou na frente e disse: volte tudinho pelo mesmo caminho que você entrou. Lá em tal canto tem uma viatura. Se você não chegar lá, eu vou lhe notificar aqui. Ele notificou 2 vezes, né? Essa aqui, e ainda fez ele voltar todo o caminho. Se o cara estava lá, eu não sei. Se tinha outro policial lá atrás, eu não sei. Sei que o retorno era longe, irmão. Ali da Tabajara, quando você perde, só lá no Morada da Paz. Depois do Morada da Paz é que tem um retorno. Lá na fábrica Raimundo da Fonte. O retorno é longe. O policial fez ele voltar. E ainda deu uma multa nele. O arrependimento. Você fez, aí viu o guarda? Eita, que besteira eu fiz. Vou voltar. Era muito bom que se a gente pudesse voltar e não fosse notificado, não é verdade? Mas o cara não vai ter pena, porque ele vive daquilo também. Cada multinha, ele ganha uma comissãozinha por multar você. E ele não vai ter pena de você. E ele está ali, é o papel dele. Ele também é cidadão. Mas é o papel dele, ele está ali no cumprimento do dever dele. E aí é interessante que você vai observar o texto bíblico. Lembra-te, pois, de onde caísse. Você viu a viatura lá. Se só o olhar do guarda fosse compassivo, né, e de compaixão, você voltava e estava tudo certo. Jesus tem compaixão de nós. Tudo que Ele quer é que você retorne. Arrepende-te. Volta. É o que está dizendo aqui. Contra essa igreja, era um desafio para essa igreja. Então esse segundo desafio é se lembrar de onde caiu, arrepender-se e voltar à prática das primeiras obras. Quando o seu coração batia por Jesus, quando você tinha sede de Deus, quando você tinha sede de pregar a palavra. Se você nunca teve, meu irmão, você tem que se rever como crente. Porque crente que não é nem quente nem frio, Jesus está a ponto de vomitar. Nem fede nem cheira, não é nem quente nem frio. Arrepende-te. Volta a praticar as primeiras obras. Se a igreja no seu caminhar não abrir os olhos, ela pode deixar de existir, como deixou de existir a igreja de Éfeso. Se o crente não vigiar e não passar a olhar quem ele é e quem ele era, se hoje, o dia de hoje, você é um crente pior do que você era antes, então você precisa abrir seus olhos.
e precisa retornar para Jesus. Você precisa receber Jesus como Senhor, precisa se arrepender de si mesmo, desistir dessa vida que nós temos levado. A igreja precisa se arrepender, irmãos. Você pode deixar de existir, pelo menos espiritualmente. Essa igreja tem um elogio, versículo 6. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. No caminhar da igreja, a gente precisa odiar o que é errado. Os nicolaítas faziam coisas erradas. Havia um sistema de hierarquia, onde essas pessoas amavam mais o poder do que a Deus. Se tiver alguma coincidência no nosso meio, no meio evangélico hoje, é pura coincidência. Há líderes que só estão preocupados em se manter no poder, em manter-se no poder e manter a sua família no poder. A igreja de Éfeso não amava essa prática. A igreja de Éfeso odiava essa prática. A igreja de Cristo hoje estão amando mais os seus líderes e honrando mais os seus líderes do que a Deus. E a igreja de Éfeso denunciava essas práticas erradas. Isso estava a favor da igreja. Esse grupo, ele obtinha o controle, ele queria a liderança para obter o controle social. Tem igrejas que os pastores são semideuses. Desse jeito, para manter o controle, para se manter no poder, mesmo que haja coisas esquisitas. Veja que essa igreja tinha isso a seu favor, ela denunciava líderes errados. É interessante que também que a obra dos nicolaítas, para eles o mais importante era a busca por posição, muito mais importante do que a santidade. E há muitas pessoas que estão mais preocupadas. Eu sou líder de ciclo de oração. Eu sou presidente da comissão. E se riscar uma faixa no chão e o irmão passar, é degolado, cortado no meio. Porque as pessoas só estão preocupadas com o poder. Essa era a obra dos nicolaítas. Há muitos nicolaítas dentro das igrejas, dentro dos ministérios. A igreja de Éfeso denunciava isso e tinha isso a favor dela. A igreja de Cristo, no seu caminhar, precisa denunciar esses líderes fraudulentos, que querem se manter no poder, porque o importante é o dinheiro. O importante é ele mandar. Pior de tudo é que muitas dessas igrejas, elas não conseguem ouvir o que o Espírito diz para a igreja. Em último lugar, a gente vai ver também aqui nessa igreja dos nicolaítas, nessa obra dos nicolaítas, o desprezo pela palavra. Há igrejas que a gente vai, que ouve-se 10, 15, 14 músicas, e há pregadores que diz: irmãos, tudo que já tinha que ser falado já foi falado hoje. Ou então a pessoa começa a dar testemunho e fala. Se eu fosse falar tudo, não ia dar hoje. Porque não estudou, não se preparou. Desprezo pela palavra de Deus. A igreja que despreza a palavra de Deus está desprezando o próprio Deus. Em último lugar, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É o desafio para essa igreja que está caminhando, é de ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir a voz de Deus. Irmãos, se eu falei alguma coisa que não veio de Deus, pode jogar no lixo. Mas tudo que eu falei de acordo com a palavra, retenha. Porque é Deus falando para a edificação da sua igreja.
A igreja que ouve a voz do Espírito Santo de Deus, como vai mostrar aqui no texto, ela vai vencer e ela vai herdar a árvore da vida. Vamos estar na presença de Deus. Vamos conhecer Deus como verdadeiramente Ele é. O caminhar da igreja já se passou quase mais de 2000 anos. A igreja passou por muita tribulação, passou por heresias. A igreja passou por crescimento. A igreja passou por esvaziamento. Mas a igreja também ela é desafiada a olhar para trás. Uma história de luta, de dor, de sofrimento, de perseverança. E essa igreja continua de pé. A igreja de Cristo continua de pé. Porque a igreja de Cristo aguarda a redenção. Porque a igreja de Cristo aguarda a glorificação desse corpo mortal, que um dia há de se revestir de imortalidade. Desafio para a igreja, no caminhar da igreja, no mundo pós-moderno, irmãos, é conservar o que a gente tem. Denunciar o que é de errado. Fazer a vontade de Deus. Pregar e brilhar nesse mundo de trevas. Que o Senhor nos ajude a continuar pregando a sua palavra. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor ajude a sua igreja a continuar caminhando. Esse caminhar só vai parar quando a trombeta tocar. E se você quer estar atento, ouça o que o Espírito diz para a sua igreja. Que Deus, pois, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Tem mais algum recado, irmã Silvana? Certo, tem recado, né? Então vamos orar, ficar de pé. Enquanto a gente ora, a gente dá os avisos no final do culto. Vai mostrar aqui ou é para falar? É só para falar, né? Vai mostrar aqui? Certo. Então vamos orar e aí depois tem um negócio para mostrar a vocês aqui. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa igreja, Deus. Ao longo dos 81 anos ela continua de pé. Temos vários desafios. Nós sabemos que estamos nas tuas mãos. Sabemos que o Senhor tem conservado a tua igreja. Em meio à tribulação e às dificuldades temos perseverado. E é o Senhor quem faz isso com a tua igreja. Nós também temos ouvido a tua voz. Por isso ainda estamos de pé. E pedimos, Deus, que a tua igreja continue a denunciar o pecado, denunciar os arrogantes, aqueles que querem se fazer de donos da igreja, porque só há um que é o cabeça da igreja, o Cristo, o Cordeiro de Deus. Deus, também pedimos que o Senhor abençoe o teu povo na face da terra. Leva-nos para casa na tua proteção. Dá-nos uma noite de bênção e de paz. E nos livra de todo mal, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre nós, esteja agora e para todos sempre. Amém. Senta aí rapidinho. Quando sair, tem venda de lanche, não é isso? Cachorro quente, não é isso? Tem um combo aí de cachorro quente. E também queremos mostrar